Bom, nós vamos ler Romanos 13, né? Vamos lá. Respeito pelas autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridades foram ali colocados por ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra Deus, que a instituiu, e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo da autoridade? Faça o que é certo, e elas o honrarão. As autoridades são servos de Deus para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-los, pois estão a serviço de Deus, para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Deem a cada um o que lhe é devido. Paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem, e honrem e respeitem as autoridades. O amor cumpre as exigências da lei de Deus. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei, pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só: ame a seu próximo como a si mesmo. O amor não faz o mal ao próximo, portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Tudo isso é ainda mais urgente porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está próxima, está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual ou de práticas imorais. E não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Eu estava confessando para a Jane aqui que esse começo desse texto para mim foi difícil. E que no começo eu falei assim: olha, Jesus, o senhor vai ter que me mostrar isso aqui, porque eu não concordo. Esse negócio de autoridade, né? A gente olhando para as autoridades que a gente tem hoje, até algumas do passado também, e como é que Paulo fala para a gente obedecer, ah, como é que ele fala que elas foram instituídas por Deus, né, para nos corrigir, né? E isso não desceu suave esse texto para mim, não. E para vocês, essa primeira parte aí, né, do respeito pelas autoridades. Quando eu li essa primeira parte, eu já li outras vezes, né? A gente sente o peso, né? A gente sente o peso da lei mesmo. E você fica olhando que você não tem para onde correr. A lei, ela te prende de uma forma que, se você quiser ser correto, é, a gente não tem para onde correr. E aí vem esse texto e diz para a gente que a autoridade, que é a lei, vai nos direcionar.
Aí você fica meio assim, nossa, mas troço esquisito. A Bíblia diz pra gente não ser como os fariseus, não fazer tal coisa, não fazer. Mas diz pra gente: cumpre, 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 faça a tua parte, obedeça. Mas aí quando você liga a primeira parte com a segunda, você vai ver que a segunda não é tão fácil para ser feita também, não. Aí que tá, a gente acha às vezes que isso, a gente acha, às vezes não, sempre, né? Que nem tributo. É uma coisa que você olha assim, eu não aguento mais pagar imposto. Tudo que vai fazer. A gente está fazendo o inventário do meu pai, é um absurdo, gente. Um bem, ele fica valendo a metade pelo tanto de imposto que você paga aqui no Brasil. Aí você vai ter que pagar, porque senão nem fica pronto esse inventário, né? Mas aí quando você pega a segunda parte, você fala também não é fácil, não, porque aí parece que o negócio fica pesado também. Então, aí fica mais fácil você pagar o imposto. Fica mais fácil. Mas é entender isso como uma autoridade dada por Deus. Uma coisa que parece que nos oprime, uma coisa que parece que nos suga, porque essa é a impressão que a gente tem quando você vai pagar o tributo, quando você vai pagar os seus impostos, quando você tem que obedecer algumas leis, né? Por exemplo, aí você tem lei aí que você fala, não dá para acreditar que eu tenho que fazer isso. Aí você para. Mas aí depois, por outro lado, eu fico pensando assim, quando você, que nem o Manuel, fez 60 anos e pegou a plaquinha de que pode estacionar na vaga de idoso, né? Tá feliz da vida porque pode estacionar na vaga de idoso. E aí daquele que entra no lugar dele, ele fica bravo. Porque aí a lei compensa ele, você entendeu? É meio estranho isso quando a gente coloca esse peso na balança. Parece que é tão injusto, só que por outro lado, muitas vezes ela nos beneficia, ela nos direciona, né? Mas não é fácil, não. E aí, vocês? Às vezes eu vejo como o não e o sim e o não de pai e mãe, né? Às vezes você não entende o não naquele momento e vai entender esse não lá na frente, né? Então, é igual a Assembleia de Igreja Batista, o que decide numa Assembleia, desdecide na outra, né? Então, uma lei é feita aqui, se não dá muito certo, ela é mudada ali, né? Então, cabe a gente aí ter esse jogo de cintura para aceitar coisas que a gente acha que é tão, às vezes até imoral, né, ao nosso ver, né, e a gente tem que aceitar porque é uma lei, né, então seria os nãos dos nossos pais, né, mas vamos ver se a gente entende isso lá na frente, né. Nossa, Então, boa. eu posso falar? Claro. Sei quem ia falar. Não? Então, é, eu também tenho bastante, não dificuldade de aceitar, porque eu entendo que a autoridade ela foi realmente colocada por Deus, mas não as pessoas. Então, eu consigo entender que eu tenho que ser submissa, sim, ao governo, à autoridade que, é, que o governo tem sobre o povo e tal. Mas eu não posso aceitar o que a pessoa faz de forma errada. Então, só para ver se vocês entendem o que eu estou falando. Eu fui petista a minha vida inteira. Desde que eu me conheço por gente, eu comecei a defender o PT, por acreditar na ideologia, por acreditar que seria, né? Imagina, a gente estava na ditadura e saindo daquela história, querendo, né, sair de tudo aquilo e tentando viver um outro momento no país e acreditando que o evangelho estava mais retratado naquilo que o PT dizia. Então, eu sempre fui PT, sempre defendi o Lula, tal, até que tudo isso aconteceu. Então, o que eu vejo? Assim, eu acho que a igreja, eu como, nem vou falar igreja, mas eu como cristã, eu tenho que ser submissa sim,
mas eu tenho que dizer que o que ele está fazendo é errado, o que a direção que ele tomou está errada. E eu acho que nós perdemos essa missão, não só nós aqui, Brasil, nesse momento que nós estamos vivendo, mas assim, se a gente olhar para a história, a gente vai ver que a igreja, que os cristãos deixaram de se posicionar em momentos que foram cruciais, em momentos em que a igreja ficou do lado do que estava acontecendo de errado. E não se manifestou. Então, assim, eu penso que hoje, então, quando eu olho para o Bolsonaro, é, gente, esse homem, na minha visão cristã, ele, ele não podia nunca ser candidato, nunca. Lula nunca mais podia ser candidato, por tudo que aconteceu. Então, assim, são pessoas. Agora, eu tenho que estar submissa, e eu sei que o nosso governo hoje tem inúmeras atitudes de desgoverno, mas eu me calo, né? Eu não falo. E quando eu falo mal, que eu acho que aí vem a segunda parte do texto, né? Para dizer que você tem que amar. Então eu tenho que amar o Lula, eu tenho que orar por ele, eu tenho que amar o Bolsonaro, eu tenho que amar, eu tenho que orar por ele. Então, assim, eu acho que é isso. Acho que essa é a questão. Assim, eu não tenho que aceitar um homem que fala que a ditadura matou pouca gente, devia ter matado mais, que bandido bom é bandido morto. Eu não posso aceitar essas coisas, mas ele, quando instituído presidente, eu tenho que orar por ele, todos os dias, de preferência. Nossa, muito bom, muito bom. Muito boa as falas das três, né? Cada uma dentro de uma linha, né? Mas eu gostei da fala da Jane, né? Da questão dos pais, né? Quando o pai diz não, porque quando a gente está na posição de autoridade e a gente diz não, por exemplo, para o nosso filho, ou não é como a gente usa essa posição de autoridade, né? Confesso para vocês que eu fiz uma cola. Eu li esse texto e falei assim, gente, eu não vou conseguir ministrar sobre esse texto se eu não acreditar no texto, né? E falei, Deus, me dá uma direção. E aí, é claro que eu fui ouvir o pastor Hernandes Dias Lopes, porque eu falei, eu não tenho como, né? Tem que ouvir alguém de fora, né? E a visão do pastor Hernandes vai muito ao encontro do que a Mara disse, né? Sobre a questão da instituição do governo e a questão das pessoas, né? E aí ele cita algumas coisas que eu achei muito interessante, e uma visão que ele deu desse texto completamente diferente da que eu tinha. Eu sempre me enxergava como aquele que tem que ser submisso à autoridade, mas eu nunca percebi que eu sou também autoridade, como foi o que a Jane trouxe, que eu achei interessante por isso. Quando eu sou autoridade, né? E o que ele diz, assim, em resumo, depois vocês podem ouvir ele, que ele fala muito melhor que eu, obviamente, né? Mas o que ele diz em resumo é mais ou menos o que a Mara disse. E o que eu achei mais interessante, a visão dele, é que isso aqui não limita só o direito do cidadão, mas a postura também da autoridade. Né? Às vezes a gente olha esse texto de maneira que nós somos o que estamos sujeitos à autoridade. Mas ele falou uma coisa que eu achei super interessante. Ele fala também da posição de autoridade que as pessoas ocupam, né? Então é interessante quando você é autoridade, quando você é líder lá na igreja, eu lá no escritório, qual é a relação que nós temos com o poder, né? Ele não fala exatamente isso que eu disse, mas foi a minha interpretação do texto. Qual é a nossa relação com o poder? Tanto quanto a gente exerce o poder, quanto, como a Cícera disse, né? Quando a gente sofre o peso da lei do poder,
né? Quando a gente. E é interessante, né? Essa fala da Cícera também, né? Do peso quando você tem que pagar o tributo, quando você tem que é, obedecer determinada lei, mas quando te beneficia, também você já entra, que nem ela falou do Manuel dos 60 anos, né? Também você já entra com o pé nos peitos, né? Isso aqui, meu filho, desculpa, mas é o meu espaço, é o meu direito, né? Então, essa relação civil do humano com a questão da autoridade. E ele fala mais ainda, que eu achei, aí vamos pensar, nós esposas, ele fala desde a autoridade do marido na casa, dos pais em relação aos filhos, né? E ele fala da questão da instituição, como a Mara disse, né? Essas instituições colocadas por Deus, né? Então ele fala que o governo na casa foi instituído por Deus. O governo na família foi instituído por Deus. O governo na igreja. E às vezes a gente também tem uma outra questão na igreja. Se a gente se submete à autoridade da igreja, né? Eu falei para vocês já há uns 3 anos, o Senhor me chamou de filha rebelde, né? Me deu um chacoalhão daqueles por conta da questão da submissão, que eu achava que era super submissa, e eu percebi que eu não era completamente autônoma nas minhas decisões, e insubmissa à igreja, porque eu fazia até as coisas sem depender da autoridade da igreja, né? Então, essa questão é muito bacana. Eu queria que vocês pensassem e discutissem um pouquinho sobre essa questão por que será que Deus instituiu o governo, né, os governantes de um país. Por que será que Deus instituiu um governo para a igreja, uma liderança? E por que será que ele instituiu uma liderança nas empresas, por exemplo, nas organizações e na família? Será que Deus fez isso? Por que ele não falou, gente, vocês são todos iguais, o voto de vocês é tudo bonitinho igual, vocês têm todos a mesma autoridade, está todo mundo bem? Por que será que ele instituiu essa forma? Oi, meninas, bom dia, tudo bem? Bom dia. É, eu acredito que o Senhor nos dá com isso a oportunidade de aprender a questão da obediência, né? Porque toda a história do plano de Deus consiste em nós obedecermos. Então, se nós entendemos que tem um governo. Aqui é terreno, mas tem um governo cristão e tem as hierarquia. Cristo, ele é o cabeça, então ele direciona. Você vê que é um sistema. Se Cristo é a cabeça, nós somos os membros, então sempre nos direcionando para o quê? Para o reino. Para que nós venhamos entender e já viver a constituição de reino, né? De aqui. Porque se você obedece, não é porque você quer, mas muitas vezes é porque é uma lei, como nós falamos, e também porque isso vai demonstrar que nós estamos de acordo com aquilo que está sendo direcionado. É essa a minha visão. Exatamente, a Esther está falando. A Esther diz que acredita que a questão de ordem também, separação de espaços, limites, né? Até e é isso. Com a introdução do pecado, você vê que Deus instituiu o primeiro governo, que é o marido sobre a esposa, né? Na instituição do pecado. Quando vem o pecado, a desobediência, né? Então, que a Odília falou, né? Nós temos um desejo por nos endeusar, por sermos igual a Deus. Então, quando vem o pecado, já vem a norma, a organização, a hierarquia, né? O marido
governará a esposa. Então, é interessante quando a gente pensa esse texto a partir dessa perspectiva de que a ordem, a ordenação, e o pastor Hernandes Dias Lopes, se vocês assistirem lá, Mar, ele vai falar, inclusive, do poder da espada, né? Que aqui o texto da NVT não fala, mas na ARA ele fala que o governo, inclusive, tem o poder da espada, né? E que é uma questão complicada, né? Porque o poder da espada, inclusive, é a questão da pena de morte, por exemplo, né? Ele até diz que, segundo a Bíblia, é defensável a pena de morte, mas que ele é contra a pena de morte por conta da própria desmando das autoridades, a falta de, né? Mas ele vai dizendo alguns textos lá que, segundo ele concorda, mas eu nem vou entrar nesse mérito porque eu sou contra a pena de morte, né? Eu acho que ela vai contra a vida. Mas essa questão que a Odília levantou, da obediência, você vê que é na desobediência, é na primeira desobediência que é instituída a hierarquia. A hierarquia no reino de Deus não é igual à hierarquia no nosso mundo, né? E como é que a gente sabe isso? Como é que é? Porque a gente às vezes vê, tem anjo, tem arcanjo, tem. A gente vai instituindo uma hierarquia celeste, né? E Deus, tem Deus. Será que Jesus está em que posição nessa hierarquia? Será que Deus está no trono? Então Jesus é o. Como é que a gente vai? A gente vai estipulando essa hierarquia porque a gente tem uma visão humana da hierarquia, que é uma visão opressora, que é uma visão dominadora, que era a visão que eu estava no começo do texto. Então, eu estou conseguindo que vocês entendam o que eu estou falando? Mas Aham. quando ele vem com a postura da hierarquia verdadeira, então qual que é para a gente a hierarquia verdadeira? Onde reina a hierarquia verdadeira? Em que pessoa reina? Em Cristo, né? Em Cristo. E em Cristo, como é que é a demonstração da hierarquia? Ele se dando, é o amor, né? Ele se dando por todos nós. Que é a segunda parte que a Císera diz que parece fácil se a gente Ah, obedecer, não é, mas é mais difícil que a primeira. não é. Então, o que eu percebi nesse texto, quando ele está falando de autoridade, e aí eu concordei com o pastor Hernandes, que é uma questão de uma imposição de limite para a autoridade também, é que a autoridade está a serviço. Ele até fala que nessa palavra, que é traduzida aqui, a palavra é diácono, os ministros, né? Está a serviço do outro, né? Então, quando você pensa numa autoridade como diácono, como que serve, como que diz assim, olha, o CET lá, quando o CET é uma autoridade que irrita a gente, né? Mas quando você vê o CET falando para você assim, olha, você não pode correr mais que 60 quilômetros nesse lugar, porque é perigoso. Aí você corre, não, mas eu tô só a 66, a 66 pode, ou sei lá, tô a 70, que diferença tem? E ele te multa, ele traz a espada sobre você, né? Ele traz a ordem sobre você. Ele é uma autoridade de Deus dizendo para você que você precisa preservar a vida. Ah, mas tem a indústria da multa, tem o cara que. Tem o cara, mas aí é o que a Mara disse, é o que excedeu, é a pessoa que excedeu o limite desse serviço que ele deveria prestar à população. Ia falar assim? Não, é assim, e é muito fácil a gente descumprir é, uma lei e se justificar. A gente sempre tem uma justificativa.
Ontem eu fiz uma burrada que depois tinha uma pessoa comigo, a gente foi resolver umas questões pro dia que vai ter hoje, e uma rua que eu sempre andei aqui em Pindamonhangaba. Eu esqueci que ela era contramão. E eu entrei. Quando eu entrei, a pessoa que estava do meu lado falou assim: Cícera é contramão. Eu falei: esquenta a cabeça, não, vambora. Vambora, fica tranquila. Mas por dentro eu já pensei: vou tomar uma multa. Tem um radar ali na frente. Vai chegar a multa. A semana que vem, 15 dias, então sempre chegando a notificação. Aí que eu fiz, Jesus tem misericórdia, não deixa a multa chegar. Olha aí o tamanho da hipocrisia da gente. Sabe? E aí, o que eu fiz? Era uma mão única, não tinha, era o cara só podia vir, eu não podia ir. Por onde que eu andei? Vai ser 2 multas. Eu andei por cima daquela faixa vermelha para as bicicletas. Andei ali em cima, porque era o único lugar que o carro cabia, gente. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, daí eu lembrei do texto de hoje. Eu falei, pronto, já era, Cícera. Porque é muito fácil quando eu tenho direito de estacionar na vaga do mais 60. Mas quando tem uma placa, não entre na contramão e você entra até por engano, você vai fazer o quê? Já estava ali dentro. E a pessoa do meu lado assustada. Eu falei, calma, não vou bater, não. Eu vou andar aqui nessa faixa aqui, ó. Quer dizer, é ridículo a atitude da gente. Porque você acaba de cometer uma inflação e você olha e fala assim, Jesus, não deixa chegar o mútuo. Quer dizer, o que um reino tem a ver com outro reino? A gente está vivendo totalmente fora. A gente vive em 2 reinos. E o que a gente faz com esses 2 reinos? É assim, só uma coisa que aconteceu ontem e hoje a gente já apanha e já fala, assim, não dá nem para pedir misericórdia. Se chegar a multa, paga a multa e sossega. Ela tá ali para te punir, você nunca mais entra naquela rua contramão, Cícera. Ia falar, Mara? Não, não. Não. E uma outra questão também interessante dessa nossa postura diante da lei, né? Diante da questão da autoridade, né? É que a gente quer justificar a nossa rebeldia, né? Como disse a Odília, a nossa falta de obediência, criticando a autoridade. E é por isso, como a Mara disse muito bem, é por isso que a gente perde a legitimidade de voz profética da igreja contra o desmando do governo. Porque a gente se coloca no lugar de militante, a gente se coloca no lugar de partidarismos. E no partidarismo, e eu faço isso também, viu, gente? Eu faço isso também. Eu nunca, diferente da Mara, eu nunca fui petista. Eu sempre olhei para o petismo como um câncer, na minha visão, tá, Mara? Um câncer Aham. social, né? Eu li muito cedo as questões da esquerda, o Manifesto Comunista, tudo, e eu olhava para aquilo e eu não conseguia enxergar nada de cristianismo naquilo. E aí eu fiquei uma militante também, né? Uma militante também. E é nessa postura de militante que a gente sai a gente perde a voz profética de Deus. Porque a igreja tem uma voz profética. A igreja deve ter uma voz profética, né? Se a gente lê os profetas, eles falavam duramente. Por que Elias foi para a caverna? Porque Elias falou duramente contra Acabe, né? Falou, tá errado. Por que João Batista perdeu a cabeça? Porque ele falou duramente contra aquele desmando do governo, né, romano. Por isso que ele perdeu a cabeça. Né? Por que Jesus foi levado à cruz? Porque ele trouxe uma nova instituição de reino. E aí também a gente vê vários exemplos na Bíblia de pessoas que fizeram a desobediência civil, né? Por exemplo, quando o faraó falou lá para as parteiras que elas deveriam matar, lá no Antigo Testamento, elas deveriam matar se nascesse menino, elas preservaram a vida. E aí, quando ele falou, mas vocês não estão matando,
elas ainda mentiram. Elas ainda falaram, olha, nós não estamos porque as hebreias, elas têm filho muito fácil. Quando a gente chega, o filho já nasceu, aí já não dá mais, né? Quando Saul perseguia Davi, e Davi não, olha que interessante a postura de Davi, ele não se colocava contra Saul, né? Ele falava, não vou tocar no ungido do Senhor, ele não tocou, né? Mas ele entrou lá, a Bíblia cita isso mais de uma vez, ele entrou e comeu o pão da preparação, era proibido, né? No Novo Testamento, quando os apóstolos foram presos e açoitados pelas autoridades e disseram, ó, vocês não vão falar desse nome, vocês parem com isso, porque isso é sedição, vocês não vão falar. E eles falam, olha, não importa obedecer a Deus e não a homens, nós vamos falar desse nome, mas nós vamos bater, não sei se pode bater, nós não vamos deixar de falar, né? Então, a voz profética da igreja se perde no militantismo. Então, você vira militante de direita, militante de esquerda, agora mais ridículo, como a Cícera disse, do ridículo da multa, mas mais ridículo ainda, você vira lulista ou vira bolsonarista, né? Isso, você vira partidário de homens, né? E não, e não tem essa voz profética de dizer não foi o comunismo que instituiu a justiça social, não foi. Foi lá, Deus instituiu a justiça social lá quando ele criou o povo, quando ele criou o povo judeu lá atrás. Não foi o Marx no século XIX que trouxe que tudo era comum, segundo o comum dele, né? Não, a igreja de Cristo já fazia as coisas comuns, mas comuns segundo Cristo, e não segundo Marx, né? Então, a gente vira, pega esse texto, que é um texto belíssimo, sobre os limites do que é cidadão e o limite do que é ser autoridade, e por conta do nosso pecado, do nosso egoísmo, da nossa maneira de olhar o mundo como se nós fôssemos Deus, a gente muda tudo isso e fala, não sei, Senhor, não concordo com esse texto. E Deus me deu, vocês perceberam que Deus me deu um belo tapa na cara, né? E falou assim, você não concorda? Você não concorda porque você é rebelde. É por isso que você não concorda. Ah, mas o Alexandre de Moraes é problema meu, minha é a vingança. Não é seu o problema. Não é porque o Alexandre de Moraes faz esses desmandos que eu não estou vendo. Você está questionando a minha autoridade de Deus. Eu falei, Senhor, a igreja tem que ter uma voz profética. A igreja tem que dizer que é injusto roubarem o que eles estão roubando, né? Mas a igreja não tem que dizer o Lula está roubando. A igreja não tem que dizer isso. A igreja tem que dizer que esses homens que estão ali têm que estar a serviço da sociedade. Se é o Lula, se é o Bolsonaro, se é quem for, se não estiver dentro do limite que Deus deu no mandato dele, eles receberão a vingança do Senhor. E, se possível, a vingança humana. Se possível. Mas a vingança maior é do Senhor, né? E eles serão julgados pela história. Hitler, quando era Hitler, ele era o cara. Ele não era o pouca coisa. E a igreja não fez oposição a ele, a não ser quando ela foi perseguida, né? Mas ela concordou em expulsar judeu, ela concordou em ter esse nacionalismo idiota que a gente vê hoje em dia, ela concordou com tudo isso. E ela foi oprimida por ele, né? Depois. Dentro do lado do comunismo, stalinismo veio, não, é tudo comum, é tudo bom, é tudo maravilhoso. A igreja, em vez de ser palavra profética, não, bom e maravilhoso é Cristo, a igreja apoiou, foi perseguida, né? Então, a igreja não pode ser militante
de partidos e de pessoas, mas a igreja deve ser a voz profética da sociedade. Ela é dever. E só No entanto, a parte. completando isso que você falou, que você perguntou primeiro, desculpa, Cis, só para completar aqui, assim, quando, por que que tem, né? Por que que Deus instituiu? Então, eu acho que é muito claro no Evangelho, e se a gente vê assim, qual que é a preocupação do Senhor em relação à sociedade, né? É com o pobre, com a viúva, com o órfão, com os menos favorecidos, né? Com os excluídos, o estrangeiro. Então, eu penso que o governo ele tem que existir até para proteger esses. Infelizmente, não é isso que a gente vê, mas eu acho que essa é a função, né? A proteção das pessoas, não só a minha proteção, mas para me ajudar a favorecer aquele que é totalmente, que não tem nenhum tipo de proteção, né? Eu acho que aí também a igreja falha muito, né? Porque a gente acaba não dizendo isso, que a prioridade realmente são os menos favorecidos e a gente fica aí só fazendo caridade. Não é isso, né? Não é isso. Não. É o que a Dilsa disse na semana passada. O pão sem Cristo é Ah, assistencialismo. E exatamente. Cristo sem o pão é religiosidade, né? A frase da Dilsa da semana passada cabe perfeitamente aqui. A igreja e a igreja não pode concordar com esse assistencialismo eterno, mas a igreja tem que socorrer órfãos e viúvas. A igreja tem que fazer isso, né? Mas a igreja tem que proporcionar também condições para essa independência, essa autonomia das pessoas. E não ficar, usar como os políticos usam, né? Usar o estrangeiro, usar a viúva, usar o pobre no discurso, mas encher, na verdade, que é o que os fariseus faziam. Iam almoçar na casa das viúvas, comia demais, né? O governo não pode usar tudo isso para manter essas pessoas neste lugar para eternizar o poder. A, a, diz que a frase não é dela, mas do Marcelo Federico, mas a frase foi dita por você, então para nós é da Dilsa. Ela que propagou. Mas você pegar essa beleza, né? Olha, a lei, quando a gente lê lá a lei, Deus abençoava o que plantava. A benção, o que plantava, ele recebia a bênção do Senhor para plantar, para produzir o tempo, a chuva no tempo certo. O que planta, ele não é maldito. Ele não é maldito. O que emprega não é maldito porque ele emprega, porque ele é um opressor desgraçado. Mas se ele se tornar um opressor desgraçado, aí ele é maldito, né? Agora, o que ia colher, a lei judaica dizia assim: você que é o que planta, você não colhe tudo, deixa um pouco nos campos, que foi quando é a tese da renda mínima, que a Marina Silva disse que a tese da renda mínima está aí, mas não é bem isso, mas tudo bem. Mas era uma forma de assistir o que não tinha, né? A bênção não é de todos, a bênção é de todos, a bênção de Deus. Então, o que planta na hora de colher, não colhe tudo, deixa um pouco, né? A Ruth vai no campo de Boaz colher justamente essas espigas. E Boaz fala: olha, não deixa um pouco mais das mais bonitas para ela, né? Então, a sociedade organizada por Deus, a sociedade judaica organizada por Deus, ela tinha essa proteção, ela abençoava quem produz, o que produz abençoa o que está passando necessidade, o que está passando necessidade assiste aquilo que ele pode, ele vai mudando das circunstâncias que ele está, ele não precisa ser sustentado o resto da vida, a não sei se ele não tem condição.
né? As viúvas, por exemplo, não têm condição, então tem uma pensão. Então, é nessa sociedade que Deus criou, a partir do pecado, que a gente vê que a hierarquia não é para mandar, a hierarquia é para servir, né? Essa é a posição, e Cristo vem para dar um baque. E nele, que estava todo o poder, vem todo o serviço, né? É essa mudança de atitude. E vem por quê? Vem por causa do amor. Aí vem a gente fala, gastou muito tempo na primeira parte, mas a segunda parte é mais importante. Vem por causa do amor. Será que quando eu lidero com amor? E será quando eu sou liderada, eu sou liderada demonstrando amor para quem me lidera? Será que eu sou pedra de tropeço ou eu sou parte do todo? Fala, Jane. Não, só para fechar essa questão do da primeira parte referente à autoridade, Cristo foi o alvo maior desse destempero da autoridade, né? Quando ele foi crucificado. E na mesma forma que que ele sofreu a maior injustiça, ele cometeu o maior ato, que era o amor de Cristo para nos dar a salvação, né? Então, é uma maneira ruim da política, né, se tornar, transformou isso no maior prova de amor que pudesse ocorrer para a gente, né? Então, às vezes, a gente até chora com essa questão da política, assim, tão forte de uma maneira negativa, né? Mas a nossa esperança como cristão é assim: Cristo vai voltar num cavalo branco e não no jumentinho e vai botar ordem em tudo isso daqui, né? Então a gente tem essa esperança, né? Esse outro texto que vai falar sobre o amor ao próximo e o fim dos tempos, então a gente traz isso para a nossa vida, né? Essa esperança de um mundo melhor, né? Que acho que É, não vai ter, né? é nisso que deve estar firmada a nossa. A gente viu isso no texto passado. É nisso que deve estar firmada a nossa esperança. Que neste mundo corrompido, nós temos dificuldades com a autoridade, e tanto quanto nós exercemos autoridade, quanto nós sofremos o peso da autoridade, que nós nos sujeitamos à autoridade. Mas em Cristo nós não deveríamos ter esse problema. Em Cristo nós não deveríamos ter problema de nos sujeitar à autoridade do nosso marido. E em Cristo o nosso marido pode exercer autoridade em amor. Em Cristo, nós não deveríamos ter dificuldade de liderar, por exemplo, a nossa empresa. Porque eu lideraria conforme Jesus lideraria. E em Cristo, eu também, como empregado, não precisaria ter dificuldade em ser liderado, né? E aí, transferindo para as autoridades mais amplas, eu não vou dizer que elas são maiores, mas elas são mais amplas, né? Do território mais amplo. Em Cristo, eu não devo ter dificuldade de obedecer à liderança da minha igreja, né? Eu não devo ter dificuldade, eu não preciso ser rebelde, não gosto dessa liderança, então não vou frequentar mais. Vou assistir pela internet no domingo. Não quero me envolver com as pessoas dessa liderança. Ah, essa pessoa se acha demais, não vou orar por ela, né? Isso tem dentro da igreja, ou eu estou mentindo? Se não é o pastor tal que vai pregar, também não quero ir, né? Rebeldia, filho rebelde, que não se sujeita à autoridade, né? E aí, falando dos mais distantes ainda, em Cristo eu não vou obedecer à prefeitura, a mão da rua, ou a velocidade, o meu é de velocidade, viu, Cícero? Eu sei, eu já andei com você. O Alexandre falou assim: para de reclamar do CET, começa a andar mais devagar. Olha como a autoridade do meu marido é sábia, gente. Para de reclamar do CET, começa a andar mais. Eu comecei, olha, gente, depois que eu perdi a carteira, fiz a reciclagem e tudo, não tomei mais multa.
também mais muito, agora ando mais devagar, né? Então, você vê, em Cristo eu não tenho dificuldade em obedecer a CT. Em Cristo eu não tenho dificuldade de ter um sócio absurdo que é o governo, que todo mês me obriga a pagar lá uma guia enorme para ele. Mas eu não tenho dificuldade, porque aquilo ali não é meu, aquilo ali em Cristo é a bênção de Cristo na minha vida que me permite pagar. Quando alguém chega reclamando para mim que está pagando muito imposto, eu falo, então você está ganhando bem. Então, primeiro, seja grato porque você está ganhando bem, porque quem não ganha bem não paga muito imposto, né? Então, em Cristo, eu não tenho dificuldade de aceitar uma corte como o STF ou um ministro como Alexandre de Moraes. Em Cristo, eu não tenho essa dificuldade. Só que, como voz profética, eu tenho que dizer que ele tem que ter limite. Ele tem que ter limite. Não é porque ele é de esquerda, não é porque ele é de direita. É porque ele está exercendo uma autoridade que não é dada a ele, né? Eu tenho que dizer que o governo, se o governo está desviando dinheiro, é que ele não pode fazer isso. Se o empresário tá pagando a corrupção porque ele quer benefício, ele quer ser beneficiado, e o governo aceita, o empresário e o governo estão errados, né? Porque, porque todo serviço de autoridade é serviço, não é poder. Eu confundo serviço com poder, e quando eu confundo serviço com poder, dá problema, né? E É a mesma coisa da gente confundir intimidade com sacerdócio. São duas coisas totalmente distintas, porque intimidade é do meu jeito. Agora, sacerdócio é do jeito que Deus quer. Então, a gente confunde muitas coisas. Às vezes a gente olha, por exemplo, a lei, a autoridade, como um problema. E a segunda parte como um benefício, o amor. Mas quando você vai ver, são duas coisas totalmente distintas e diferentes uma da outra. A intimidade e o sacerdócio. Intimidade, eu tenho a minha aqui com meu marido, né? Eu tenho com meu marido e você tem com o seu marido. É diferente aquilo que você tem. Com Jesus também, eu tenho a minha intimidade e você tem a sua. É diferente. Agora, sacerdócio, gente, sacerdócio é do jeito que Jesus quer para nós. É da forma que ele exige da gente. E às vezes a gente confunde as coisas, né? São duas coisas distintas. Essa parte da autoridade, eu respeitar a autoridade, mas ao mesmo tempo entender que isso é em amor. O amor é uma coisa que Jesus exige nosso. Que Deus, é o meu reino, então é pelo amor. É como se fosse a responsabilidade do sacerdócio. Mas eu quero ter só o benefício da intimidade, né? E aí, para mim, é mais legal. Nossa, nunca tinha pensado nisso que você falou, nunca tinha pensado, né? Porque o sacerdócio, ele é universal, né? O sacerdócio, ele é um poder que abrange igualmente a todos, né? Sabe Mas como aí que eu eu quero usar da minha intimidade, ou se eu for para o burlar o meu sacerdote, para abusar dela. E se eu for o liderado, para ter benesses nela, né? quantas vezes eu quero usar da minha intimidade para burlar o sacerdócio? E quando você vai lá para Levítico, a gente detesta ler Levítico, né? Não suporta. É um livro chato de se ler, é Levítico. Mas vai lá ver a responsabilidade que foi a primeira vez que Moisés teve que instituir o sacerdócio com Arão e seus filhos. E de lá para cá, o sacerdócio, nós somos sacerdócio real, a Bíblia diz. Então, nós temos uma responsabilidade. Agora, a intimidade é um desfrute, gente. Meu filho tem liberdade comigo. Ele abre a minha geladeira a hora que ele quer. Entendeu? E é diferente do sacerdócio. Agora, quando ele tem que exercer o sacerdócio dele comigo, a responsabilidade não é abrir a geladeira, é outra coisa. É passar aqui, ver meu pai e minha mãe estão precisando de alguma coisa, isso faz parte do meu sacerdócio. Então a gente confunde um pouco as coisas. Isso é uma coisa muito legal para a gente começar a pensar. O que eu tenho? O que eu estou desfrutando hoje? Né? Não tirando a nossa responsabilidade da autoridade da lei. O que é que eu estou desfrutando hoje?
que é que eu preciso exercer hoje como sacerdote? Sou a voz da igreja. Como sacerdote, eu tenho que exercer a voz da igreja, ser a voz de Cristo aqui. É. E também entender quando o outro está exercendo sacerdócio sobre mim, né? Exatamente. Olha, é bom a gente falar do marido, porque eu acho que é a relação de maior intimidade que a gente tem, né? E nessa relação de intimidade a gente perde, às vezes, essa noção de que cada um de nós é sacerdote com os seus limites, né? E que ele como sacerdote, exerce essa liderança, né? Interessante isso, muito bom. E exercer o sacerdócio também causa repulsa, não causa? Causa. Repulsa. É a autoridade que a Jane falou dos pais sobre os filhos. Tem hora que causa repulsa, o que o governo causa na gente. Repulsa. Tem hora que você olha algumas coisas e fala, não dá, entendeu? Mas a gente olha pro pai e pra mãe da gente também e fala, não dá. E tem hora que o marido também causa essa repulsa. Por quê? Porque ele está exercendo o sacerdócio e não a intimidade. É. E tem uma outra coisa também que você falou aí interessante, é como a gente se furtar de exercer o nosso sacerdócio, que é o que a gente vê nessa sociedade, numa sociedade que do prazer, do tudo pode, é justamente uma sociedade que não se exerce o sacerdócio. Pais que não exercem o sacerdócio sobre o filho, autoridade sobre o filho, de dizer isso está certo, isso está errado, porque ele quer ser bem visto, ele quer ser, né? Aí, porque no passado os pais castigavam excessivamente os filhos, então agora a gente vai fazer o contrário, a gente não vai castigar, não vai fazer nada, né? Mas tanto uma coisa quanto outra não demonstra amor, que é a segunda parte, né? É interessante como tudo isso está correlacionado. E para finalizar, e a esperança. Não, a gente não deve fazer as coisas porque tem a lei. A gente deve fazer as coisas porque existe uma necessidade e o outro precisa ser assistido, né? A gente deve servir o outro com um coração puro, não porque a gente é bonzinho, não é por isso, mas porque isso expressa o nosso cristianismo, né? Eu lembrei daquele texto que fala que arregimenta, que pague primeiro, pague logo o salário. Não fica naquela não, vou pagar no fim do dia para ver se você vai produzir, né? O que trabalha com amor, como se você estivesse servindo ao Senhor, né? É um conceito completamente oposto dessa ideia de poder absurda humana, né? De que acha que pode mandar, né? E isso tudo a É, gente tem modelo em Cristo, que é o nosso Senhor. Então, por isso que ele diz, é lindo isso do final, né? Em vez disso, em vez de ficar fazendo, melhorando a sua autoestima, a sua carne, você, ele fala, em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer os seus desejos pecaminosos, né? Revistam-se, olha que interessante, do Senhor Jesus Cristo. O que é nos revestir do Senhor Jesus Cristo? Mãe, é, eu costumo dizer, com relação a todo o contexto que nós vimos hoje, eu sempre costumo dizer que quando você ama, é mais fácil obedecer. Então, quando você está cheio de Cristo, não tem como não obedecer. Não importa que governo que esteja, não importa por quem nós estamos sendo liderados. Quando você ama, é mais fácil obedecer. Eu sempre falo para minhas filhas: escolha alguém para casar, alguém que vocês amem. Porque quando você ama, é mais fácil você ser submissa. Por quê? Você ama, então você vai fazer aquilo por amor. Então, todas as vezes que nós pensarmos, e eu trago isso para a vida, primeiro você tem que amar. Pronto, acabou. E aí você vai fazer.
Porque debaixo disso você vai entender que está lá o governo, o líder, quem estiver, está sob a direção de Deus. E nós, como cristãos, nós temos que ter essa obediência. Por quê? Porque amamos a Deus. Então, qualquer tipo de coisa que for nos imposta, quando você ama e está dentro dos padrões cristãos, é mais fácil. Eu costumo dizer isso. É, e é mesmo, e é mesmo. Quando a gente ama, e tem hora que não dá para amar, né? Tem hora que É, não dá para amar. Aí, por amor a Deus, a gente faz. exatamente. É só amor a Deus, porque se for por Mas tem hora que nós, não dá para amar o marido. Vamos combinar que tem hora que é nós complicado. somos bem seletivas, né? Porque a gente decide quem a gente vai amar. Mas Eu tenho por que Eu, amar amor. cos- Deus. eu costumo Até dizer para porque, o Gabriel assim, até, olha, eu amo você, mas não gosto do que você faz. até porque Eu falo mandar é também, às bom, vezes né, eu gente? falo. Fala sério. Mandar, estar na posição de quem manda é muito bom, né? Fala É sério. mais fácil. Olha, Ô, gente, eu gente. posso ser honesta, em muitas circunstâncias sou eu que decido, e não é bom. Porque quem decide, Eu acho que é bom. não, não é. Quem decide assume todos os riscos, né? Se deu certo, se deu errado. Adriana lá na escola, né? Às vezes, você é diretora, Adriana? Não, eu sou professora. Ah, professora, a diretora da E escola eu da nunca tive Adriana. cargo de direção justamente para esse peso aí, né? O que decide é o que assume todos os riscos, toda a responsabilidade. Se der certo, vão falar para ele legal. Agora, se der errado, é ele que vai sofrer a pena, é ele que vai, você que decidiu. Não, não é fácil estar na liderança, não é fácil. Tem hora que eu brinco lá no escritório, falo para eles, pode decidir vocês aí, eu terceirizo alguma coisa, porque tem coisa que eu nem preciso decidir, né? Tem coisa que eu não preciso decidir, eu posso só ver uma necessidade. Olha, a gente instituiu, o Peterson tem um coração muito bom, gente. Ele falou, Edith, as meninas sempre estão comprando, a gente compra o café, o açúcar, essas coisas, né? Ele falou assim, mas as meninas sempre estão comprando alguma coisinha para tomar junto com o café. A gente podia comprar alguma coisa, né? Eu falei, eu não quero comprar, porque se eu compro um bolo, vão dizer que querem um pão. Se quer o pão, ó, o povo, não é fácil liderar o povo, porque cada um tem uma opinião, um desejo, né? Aí eu falei assim, eu topo que a gente financie, mas elas se organizam para comprar. Aí uma lá assumiu, eu compro as coisas da semana, nós demos o cartão, e aí se organizou. Então tem o café, tem a comida que elas gostam, elas falam, você podia comprar tal coisa, não compra tal coisa que não deu certo, e elas se organizam, né? Então, decidir não é fácil. Decidir não é fácil. Amara, você vai organizar uma festa, né? A pessoa fala para você assim, não, pode fazer tudo do jeito que você quiser, que eu não quero pensar nisso. É dificílimo. Você gosta de chegar para a pessoa, mas você gosta de coisa vintage ou moderna? Você gosta de comida assim ou assado? Vamos tentar decidir junto? Faz do jeito que você quiser, que eu não vou estar nem aqui. É meu casamento, você faz do jeito que você quiser, eu só venho no dia e caso. Rapaz, isso é uma responsabilidade enorme. E se a pessoa chegar lá e não gostar? E se os convidados reclamarem? Decidir, o papel de liderança não é fácil. Não é fácil. Parece fácil, né? Parece, mas não é não. Eu É a acho que é questão, é a gostoso. Eu questão. acho que é estar numa. Eu fui coordenadora, sei lá, quase que a minha vida inteira. Então, assim, é, estar do outro lado, numa equipe que nem a Adriana, por exemplo, simplesmente ser professora, é legal que você recebe as diretrizes e tal, e vai e tal. Mas mandar, o que eu estou dizendo é assim, você estar na posição que você tem uma equipe, né, que você trabalhou, que você formou e tarará, e você dirige isso, é melhor do que ser mandado. Eu estou falando no sentido assim, a gente gosta do poder, né? A gente gosta de ter isso, de exercer isso. Eu também acho que dá muito mais trabalho, mas depois que você
impõe a sua. Depois que você impõe e fala, ó, aqui é assim que vai rodar a roda, né? Assim que vai. A coisa vai, e vai É. do seu jeito. Mas Você tem A que gente, você tem que trabalhar essa liderança com amor, não é? Porque você exatamente. tem que conquistar a pessoa, você tem que conquistar a pessoa a fazer daquela maneira, né? Porque ninguém faz as coisas naturalmente, né? E você assume o risco também de dar certo e de não dar certo, Com né? certeza. Então, os meninos, fala, os meninos, quando eles eram pequenos, adolescentes, né? Porque pequeno não retruca com você, adolescente que começa a se achar o dono da verdade, né? Eles falavam assim para mim: por que aqui em casa sempre a mandona fui eu, o Manuel é o mais tranquilo, né? E tenho 2 filhos mandão. E aí dá o que dá. E eles olhavam para mim e falavam: por que tem que ser do seu jeito? Por que você tem que mandar? Aí, olha a minha fala, gente, olha a arrogância da minha fala. Hoje eu olho para trás e falo, mas só Jesus na causa mesmo. Falo, não, porque uns nasceram para mandar e essa sou eu. Eu nasci para mandar e vocês dois obedecem. Hoje eu brinco com eles assim. Eu só consegui mandar vocês dois, não mandei mais ninguém. mas você vê que mandar a própria questão de exercer autoridade sobre os filhos, né? É uma coisa dificílima, gente, dificílima. Dificílimo. Porque você está criando ali, você não sabe se vai dar certo, se vai dar errado, se o seu conceito de certo e errado está certo também, ou está errado. É dificílimo. Então, essa autoridade só pode vir de Deus mesmo, né? É nisso que a gente tem que pensar. Ser, por exemplo, o presidente da República também não deve ser fácil. Todo mundo olhando para você o tempo todo, né? Por isso que aqueles homens entram de cabelinho preto, no final do primeiro mandato já estão de cabelo branco, né? A pressão. Então, exercer isso com amor é mais fácil também. Exercer a autoridade com amor é mais fácil também. É mais fácil, né? Porque você vai fazendo e vai tenteando as dificuldades, né? Bom, mas vamos terminar pensando no reino, pensando, revistam-se do Senhor Jesus. A gente vai, chega sempre no mesmo ponto, né? Foca em Cristo, volta para Cristo, né? Revista-se do Senhor Jesus. Vamos orar? Ô, Mara, ora por nós hoje, querida. Pai querido, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é atual, a tua palavra é transformadora, Senhor. Que seja assim, ó Pai, nas nossas vidas, que tudo que a gente ouviu aqui hoje, ó Pai, possa realmente ser a base, Senhor, das nossas ações, que a gente possa ter um coração, acima de tudo, ó Pai, um coração que te agrade, que o teu amor, ó Pai, o teu amor nos transforme, Deus, e que o nosso próximo, Pai, a gente possa realmente amá-lo como a gente se ama. Pai, é tão difícil isso, o Senhor sabe o desafio disso a cada dia, mas que o Senhor possa estar realmente transformando a mim e as minhas irmãs, para que a gente possa viver, ó Pai, viver a verdade do teu Evangelho, respeitando as nossas autoridades, mas sendo voz também profética, Pai, contra os desmandos que acontecem, que a gente possa estar defendendo, ó Pai, a tua palavra, aquilo que o Senhor realmente deixou para nós como sendo a nossa missão, ó Pai. Transforma-nos, regenera, Senhor, o nosso coração, que é tão duro, que o Senhor possa realmente fazer isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.